Informação chegando para você. Polícia Civil prende donos de clínica de reabilitação. A do Paranoá pegou fogo e matou 5 pacientes. A do Lago Oeste estava aberta ilegalmente e os pacientes denunciaram maus tratos. Quem tem os detalhes é Márcio Fontinelli. Márcio, boa noite para você. Márcio, vamos começar falando da filial Lago Oeste. Olá, Henrique. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no nosso Cidade Alerta. Esse caso que é um grande quebra-cabeça que aos poucos as peças vão se encaixando aí para formar toda a ação da polícia. Afinal de contas, 2 delegacias estão cuidando desses casos das clínicas Liberty-se, né? No caso da clínica do Lago Oeste, foi feita ali uma denúncia em relação ao tratamento com os internos. O Ministério Público recebeu essa denúncia e também a área de direitos humanos da Câmara Legislativa, junto com a polícia. Então, eles fizeram uma fiscalização na terça-feira e 27 internos que estavam lá foram ouvidos e alguns relataram vários problemas, como cárcere privado, também agressões físicas, restrições aí no contato com a família e a administração irregular de medicamentos. E aí, depois de toda essa ação da polícia, dessa constatação, 3 pessoas lá acabaram presas na clínica do Lago Oeste, mas, inclusive, elas já foram soltas na audiência de custódia, que aconteceu ontem, Henrique. Ô Márcio, chama a atenção, não é? Que são denúncias muito graves, muito graves. Imagine só, a polícia levar 27 pacientes para dentro da delegacia para esse depoimento, e a confirmação desses maltratos, né? Maus tratos. Né? São várias denúncias, é coisa muito séria, né? Henrique, sabe um ponto extremamente importante a partir disso que você está falando, que eu tenho que trazer para você, para os nossos amigos e amigas que nos acompanham, é que durante a conversa com o delegado, ele falou para a gente também, aqui o delegado da 6ª DP, o Bruno Cunha, ele disse para a gente que ao conversar com os pacientes, eles relatavam sim essa história do cárcere privado, das agressões, do cerceamento ao falar com as famílias, né, do impedimento de falar com as famílias, mas que essas pessoas internadas acreditavam que isso fazia parte do processo. Então, muitas relatavam, mas com a sensação de que aquilo era normal, porque fazia parte do processo, porque eles viam alguns pacientes ali melhorando no entendimento deles e eles achavam que tinham que passar por isso para conseguir também a cura ali, já que eram pacientes, né, viciados em drogas, bebidas. Então, isso chama a atenção também a questão emocional, que eles relataram esses casos, mas acreditavam que isso fazia parte do processo de cura que era adotado ali pela clínica. Ô Márcio, no caso da filial Paranoá, onde aconteceu o incêndio, essa investigação estava apontando como um possível incêndio criminoso. Isso foi confirmado pela Polícia Civil, não? Ainda não, a polícia ainda aposta nessa hipótese de incêndio criminoso, Henrique, mas ao conversar com o delegado, ele deixou claro para a gente que essa investigação ainda continua, que o laudo, a perícia em relação à questão desse incêndio nessa clínica do Paranoá, ainda é uma questão que vai ter que ser resolvida, ainda tem que sair esse laudo. Mas, de acordo com as primeiras investigações e o que eles conseguiram colher até agora, eles acreditam sim que esse incêndio seja criminoso, que ele foi provocado por ação humana de forma intencional. E aí a polícia também, a partir desse incêndio, começou a investigação dentro dessa clínica que pegou fogo no Paranoá, que tinha as mesmas condições e os mesmos problemas da clínica do Lago Oeste, a clínica Liberty-se do Lago Oeste. Então, a polícia também partiu desse princípio para prender as pessoas que foram trazidas para cá hoje. 4 pessoas, na verdade. 2 donos, um monitor e um coordenador que foram trazidos para a 6ª Delegacia de Polícia no Paranoá, que investiga esse caso da clínica que pegou fogo no Paranoá. O caso da clínica do Lago Oeste é investigado pela 35ª Delegacia de Polícia em Sobradinho 2. Bem, Márcio, donos presos e soltos, funcionários presos e também soltos, ou seja, a investigação continua. E as clínicas continuam o atendimento? Estão abertas ou estão fechadas? Não, Henrique, estão fechadas, porque as clínicas não tinham a documentação necessária para funcionar. E só para a gente deixar muito claro para você e para todo mundo que acompanha a gente, como é que está esse caso todo,
a gente tem que lembrar que no caso da clínica do Lago Oeste, 3 pessoas foram presas, os 2 donos e também um coordenador, certo? Essas pessoas passaram por audiência de custódia ontem e elas foram liberadas, a polícia deu a liberação para elas. Hoje, 4 pessoas, 2 donos, um monitor e um coordenador foram presos no Paranoá, que estão relacionados à clínica do Paranoá que pegou fogo, tá? Então, só para ficar bem claro como é que está essa dinâmica aí. Essas pessoas que foram presas hoje vão passar por audiência de custódia amanhã. Só que, no caso delas, elas não têm a possibilidade de serem liberadas. Por quê? Porque no caso delas, o pedido foi feito pela Justiça. A Polícia Civil enviou toda a documentação que tinha e pediu à Justiça. A Justiça já determinou a prisão temporária, que tem um prazo máximo de 30 dias, e a Justiça já deu essa prisão. Então, a audiência de custódia deles, que vai acontecer amanhã, é mera formalidade. É só para saber como é que foi a prisão, se eles foram tratados bem, enfim, é essa a questão. Certo? Então, só para ficar claro. E as clínicas estão fechadas porque não tinham laudos. Inclusive, a clínica que pegou fogo não tinha laudo do Corpo de Bombeiros. Márcio, rapidamente, por favor, que meu tempo está estourando aqui, uma curiosidade. Qual era o preço mensal dessa clínica Libertes, hein? De R$ 1.500 a R$ 2.000, Henrique. E há relatos de que algumas pessoas acabavam pagando um pouquinho mais aí em relação a alguns serviços. Mas a média é essa, de um salário mínimo, mais ou menos R$ 1.500 a R$ 2.000.